estimados vereadores. Boa noite a todos. Aguinaldo Antônio Oliveira Nascimento, presente. Antônio Carlos Siqueira Marques, presente. Jorge Eduardo Lisboa Barbosa, presente. Pedro Almoço Fernandes, Gustavo Moreira Júnior Silva, Cléber Rocha Valdeiro, presente. Juliana Cristina Purificação da Conceição Pereira. Justina Oliveira de Santos. Presente. Luana Carvalho. Lúcia Nelson da Silva Coelho. Rodrigo Barros Lima. Tiago Oliveira Cunha. Wesley Ramon Margarida dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Convido o vereador Justino para fazer a leitura do solo. Salmo 121. Leva os olhos para os montes, de onde veio o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o meu pé tropece, o seu guarda jamais dormirá. Se não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra, a minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua à noite. O Senhor guarda a minha alma, o Senhor guarda a minha vida, a minha saúde, a saúde de todos aqui desta casa, para sempre. Amém. Amém. Convido o primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Edital de convocação de número 06/2025, sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Santo Amaro, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno Reserva. Artigo 1º. Fica convocada a sessão extraordinária para o dia 17 de junho de 2025, às 18 horas, com a seguinte pauta: Projeto de Lei número 32/2025, de autoria do Poder Público, que declara a nulidade da Lei Municipal de 2.295, de 8 de dezembro de 2025, de 8 de dezembro de 2023 e da outras providências. Gabinete da Presidência, 14 de junho de 2025, Cléber Rocha Valdeiro, presidente. Projeto de Lei número 32/2025, de 1º de julho de 2025, processo de número 013/2025, declara a nulidade da Lei Municipal de 2.295, de 8 de dezembro de 2023 e da outras providências. Da autoria do prefeito municipal Flaviano Rosa da Silva Bonfim. Sem mais, senhor presidente. Convido o vereador Justino para dar o parecer verbal. Senhor presidente, senhores vereadores, incumbido que fui de dar, lhes dará um parecer sobre o projeto de lei número 32/2025, de 1º de julho de 2025, que declara a nulidade da Lei Municipal número 2.295, de 8 de dezembro de 2023, e da outras providências. Senhor presidente, faço questão de ler o projeto. O prefeito do município de Santo Amaro da Purificação, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 100, inciso 1, 2, 3 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Considerando o quanto apurado no processo administrativo 043/2025, que restou comprovado por parte da gestão à época a não desafetação do bem ou solução da transferência da feira municipal, considerando
que a Lei 2295 de 2023 não previu a edição de cláusulas restritivas após o cumprimento dos encargos, o que é incompatível com o interesse público, considerando que não foram formalizados um procedimento administrativo próprio que substanciasse a análise dos requisitos legais previstos na lei aprovada, considerando que os documentos relativos à contrapartida não deixam claro de forma unificada qual o valor total da contrapartida a ser cumprido pelo beneficiário, o que dificulta avaliar a proporcionalidade dela e a devida efetivação da lei em interesse do município. Artigo 1º. Fica declarada nula de pleno direito a Lei Municipal 2295, de 8 de dezembro de 2023, por vício material formal e sanável nos termos apurados no processo administrativo 043/2025 e confirmados na ação civil pública número 800.100/2024/8050228. Artigo 2º. A nulidade da referida lei decorre das seguintes irregularidades. Inciso 1. Inexistência de avaliação prévia do valor do imóvel doado em violação ao município, da economicidade e a necessária proteção do patrimônio público. 2. Ausência de desafetação formal do bem público, impedindo a sua regular alienação. 3. Ausência de desafetação, de fiscalização e destinação dos bens públicos depositados no local doado, especialmente materiais de galpão, de ferragens, caracterizando o descaso com o patrimônio público. 4. Violação ao princípio da isonomia com escolha direta e sem critérios objetivos de beneficiário da doação e dispensa indevida de licitação sem instauração de procedimento próprio. 5º. Inexistência de procedimento administrativo regular prévio à edição da norma a que afronta o desvio do devido processo legal e os princípios da legalidade e publicidade. 6º. Inexistência de correlação e de proporcionalidade entre os encargos, impostos e os benefícios concedidos ao donatário, revelando o desvio de finalidade. 7º. Previsão de cláusula ilícita que afasta a restrição de inalienabilidade do imóvel após o cumprimento do encargo, o que desnatura a essência da doação com encargo e resulta em atribuição de propriedade plena e particular de desacordo com o interesse público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito retroativo à data da promulgação da lei. Eu gostaria de fazer um adendo. Na verdade, não é promulgação, essa lei ela foi sancionada. A data da sanção da Lei Municipal 2295, de 8 de dezembro de 2023. 4. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, em 1º de julho de 2025, Flaviano Rores da Silva Bonfim, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, em síntese, eu fiz questão de ler aqui ainda tem meio fora de ordem as motivações que ensejaram no pedido de nulidade desta lei. Senhor Presidente, eu, sinceramente, eu não tenho como agradecer a Deus as graças que Ele tem feito na minha vida. Eu nunca imaginei de retornar a esta casa. Nunca. Tive as minhas desavenças políticas, sofri e ainda sofro, certo? Tem pessoas que ainda não acreditam na minha coragem e resiliência. Paga para ver. Eu acho isso ruim para mim
e para as pessoas que apostam em querer me desafetar, desacreditar, me diminuir. Eu sou um parceiro, eu sou amigo, certo, senhor presidente, senhores vereadores? E parceiro e amigo tem que ser tratado como parceiro e amigo. Lá atrás, eu tive a felicidade, porque aprendi também com a dor. A dor ela não serve só para maltratar a alma e a carne, não. Serve também para fazer com que a nossa mente e o nosso corpo se preparem para os intempéries da vida que nós não sabemos quais vamos enfrentar. E enfrentei-os com fé em Deus. Isso eu não abro mão nunca da minha fé cristã. Teve momentos que eu vi que eu estava no chão, eu achava que tudo tinha acabado. Mas Deus, na sua misericórdia e sapiência, traçou para que eu aqui estivesse hoje, senhor presidente, para ouvir o que eu ouvi aqui no final do encerramento do período legislativo de 2025, como eu ouvi, ver o que eu estou vendo, como eu sempre estive certo, como essas pessoas que aqui vieram para Santo Amaro, elas não vieram com o propósito do bem comum do povo de Santo Amaro. Elas vieram com o propósito de se locompletar, criar um sistema totalmente negativo para a nossa cidade, deixar o nosso povo à mercê da própria sorte, encher as suas burras e sair por aí passeando pelos países afora, se deleitando com o dinheiro público do povo de Santo Amaro, em detrimento de uma saúde precária, de uma educação pífia, de um município que já teve uma história, uma economia que era pujante e que vive hoje se arrastando sem poder dar segurança, sustentabilidade aos seus filhos. E a irresponsabilidade, senhor presidente, administrativa, como ocorreu nessa edição desta lei para desapropriação daquele imóvel lá, quando não se observou tudo que estava em torno daquele imóvel. Eu fiquei muito feliz hoje porque, estudando esta matéria, eu tive acesso a todo o processo que está tramitando na Justiça. E lá pude ver que o projeto que hoje nós estamos aqui apreciando traz as justificativas embasadas nas aplicações, nas observações ratificadas pelo Ministério Público e com os vereadores da época que entraram com ações pertinentes no sentido de conter a insanidade política administrativa que estava sendo cometida naquele momento com aquele patrimônio ali que era para ser a feira de roupa do município de Santo Amaro, resultante de um TAC, em decorrência de uma sanção que existe transitada e julgada no município com relação à localização daquele mercado municipal. Nós tentamos, em 2017, a todo custo, pacificar a Justiça, pacificar o Ministério Público para poder manter aquela feira naquele local, visto que nós não tínhamos um local adequado e apropriado para fazer um deslocamento que fosse benéfico para os feirantes e para um comerciante e para os munícipes de Santo Amaro. Nós pacificamos, tentamos arrumar o mercado, fizemos o que pudemos e as coisas se passaram. Tentamos a lei através de uma contrapartida com a doação do terreno que foi para o Pereira, estruturar aquele espaço. E foi feita a estruturação, cumprindo o termo do TAC acordado para a doação daquele empreendimento ali. E cerca de quase R$1 milhão foi investido ali para a construção da cobertura e de sanitários. E aí eu vi, senhor presidente, através de um projeto de lei, ser doado aquele imóvel ali para um particular, de uma forma, de uma lei sem nenhuma amarra.
A contrapartida, 17, recuperação de 17 postos. Quais postos? Qual o valor a ser aplicado em cada posto? Uma coisa assim, sem propósito, aquilo que foi feito. Não procurou, antes de fazer a doação, fazer a desafetação, conforme o Ministério Público apontou aqui. Apresentar uma outra área para receber a feira de Santo Amaro. Fez as coisas ao arrepio da lei, que é a característica daquelas pessoas que foram governar o nosso município nos idos de 2021 a 2024. Capitaneada, orientada pelo seu esposo, que era um reincidente. Ele conseguiu o que eu havia dito, afundar a esposa dele. Porque quem vai responder entre 21 e 24 não é o CPF dele, não é o CPF dela. E ele foi tão miserável, tão perverso, que deixou a sua esposa fazer ações administrativas do quilate das que foram feitas com a desapropriação daquele patrimônio público. A justificativa para a doação é pertinente na medida em que você tem os cuidados legais para fazê-lo. Mas fazer só por fazer, a toque de caixa, de uma forma irresponsável como foi, olha a consequência chegando, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu tinha que fazer essa explanação porque é apropriada para essa matéria. O processo está em curso, a coisa está pegando lá na ação civil pública, não tem defesa, e eu quero aqui hoje, senhor presidente, querer saber qual vai ser a punição para esta senhora, a ex-prefeita, com o dano que ela causou ao erário público. Foi mais de 2 milhões o prejuízo que foi causado. Então, isso ela tem que pagar. Essa conta vai chegar para ela e ela vai ter que pagar. Ela vai sentir o peso da justiça na sua vida pública. Na sua vida pública, não, na sua vida social. Que é terrível essa situação, dessa questão, dessa desapropriação da forma que foi feita. Então, nada mais me resta a não ser inteiramente favorável ao presente projeto de lei, que anula essa lei 2295, mas que os efeitos que ela causou, que seja julgado com o rigor da lei, que o município de Santo Amaro não aguenta mais ter prejuízo com maus gestores. O município precisa ser ressarcido e o povo de Santo Amaro tem que saber que o município foi ressarcido pelos danos causados pela senhora Alessandra quando gestora do município de Santo Amaro, que não foi esse dano só. Outros estão vindo por aí, senhor presidente. Muito obrigado. Com parecer favorável, coloco o projeto de lei número 32 em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Luana Carvalho. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia presente, TV Câmara. Fico feliz em ver um projeto de lei hoje vindo do Executivo, que traz aqui irregularidades referentes à doação do terreno. Espero de verdade que o prefeito Flaviano, de fato, tenha aprendido. Porque hoje, nesse projeto de lei, o que ele sinaliza que a ex-prefeita Alessandra cometeu, ele também cometeu na doação do terreno do Atacadão Pereira. Hoje ele está aqui falando do processo de forma irregular da doação do terreno que seria o Atacadão, mas talvez esqueceu que ele também cometeu essas irregularidades. Mas aqui lhe trago um pontinho de confiança, que se aqui ele está enxergando que de fato houve essas irregularidades, que a partir de agora, senhor prefeito, e a gente, enquanto vereador, fiscalize também as próximas doações referentes aos terrenos
da nossa cidade, que de fato tenha uma tomada de preço, porque nós também somos responsáveis, essa casa também foi responsável pela aprovação dessa lei. Então, aqui me sinto feliz. Espero que hoje, o que ele esteja apontando com erro, ele não venha voltar a cometer, como ele também cometeu na doação do terreno, que hoje é instalado o Atacadão Pereira. Satisfeito, senhor presidente. Continue em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Ramon Magalhães. Conceder a passadeira. Vou discutir, não. Continue em discussão. Para discutir, o vereador Yoshino Oliveira. Senhor presidente, há uma diferença ano-luz a situação do Atacadão Pereira para esse projeto. O que mais me chamou a atenção quando eu vi o projeto desfilar aqui no Poder Legislativo, a inabilidade dessas pessoas serem tão maldosas para umas coisas e tão inábeis para outras. Coisa simples. A gente precisa, dentro do município de Santo Amaro, ter dispositivos assim legais para fazer com que haja um atrativo de emprego para Santo Amaro. Concordo plenamente. Tanto é que eu fui para a briga com relação a Tissan. Com relação ao Atacadão Pereira, o terreno quando foi doado ali, eu era secretário de administração, e vi das inviabilidades, das dificuldades que há do ente público fazer as doações de propriedade pública para o ente privado. E nós, com um projeto até sucinto, não foi um projeto extenso, fizemos as amarras que eram possíveis serem feitas ao projeto para dar credibilidade, para dar uma legalidade, uma certeza de que nós estávamos bem próximo do legal. Inclusive, eu estudei, o próximo, Excelência, porque todos nós sabemos que para a doação do bem público tem que ser licitação. Mas a mesma lei que fala isso, ela tem incisos e artigos, parágrafos e alíneas. E lá eu fui buscar, numa dessas alíneas, a possibilidade, né? Porque a lei ela não é estática, não, ela é flexível. Ela lhe dá os meandros para você poder andar com ela. Então nós descobrimos ali e estabelecemos, porque a lei ela tem que ser imperativa, ela não pode ser subjetiva. Vai ser, possivelmente não, tem que estar estabelecido na lei. A lei é dura, mas é a lei. Dura lex, seg lex. Certo? Então lá nós estabelecemos que a contrapartida seria a questão do emprego, a questão de fazer a benfeitoria lá naquela área do mercado que estava sendo prevista para o mercado. A coisa foi feita, a construção. Estabelecemos um valor fixado em lei. Não foi subjetivo, hipotético. Reformar 18 postos de saúde. Primeiro que o absurdo começa. A saúde, aquilo ali para mim foi assim. Eu estou assinando aqui que eu fui incompetente como gestora. E a saúde eu não tive condição nem de pintar uma parede. Assinou embaixo isso, esse atestado. Certo? Então, botou lá 18 postos de saúde. E quais os postos? Qual o valor de cada posto? Esse custo seria quanto essa contrapartida? Com essa partida? Ele poderia comprar um saco de cal, pintou o posto. Pronto, cumpriu. Gastou 100 mil reais. É aquilo que vale aquele terreno? Longe disso. Já no nosso não.
nós fizemos com a contrapartida e o valor, tivemos a coragem de estabelecer em lei qual o valor da contrapartida. E não é uma coisa subjetiva, quando é 1 milhão, é 3 milhões, não sabe, ninguém viu. A lei não pode ser por hipótese, ela tem que ser imperativa. Então, há uma diferença muito grande. E assim nós íamos fazer também com a TISAN. A TISAN seria, só para concluir, senhor presidente, seria... Mais 5 minutos para o vereador concluir. Seria uma contrapartida de, só me engano, se eu não me lembro bem na memória, 250 mil reais na época, e toda a infraestrutura do entorno da TISAN, toda aquela comunidade ali, que vive ali nos mangues, ali nas invasões, seriam beneficiados com calçamento, com melhorias residenciais. E uma coisa que eu sou arcaico, eu adoro, eu sinto ninguém ter preservado o patrimônio público da nossa cidade, nosso patrimônio arquitetônico. Uma coisa que nós impusemos, que se implantasse a ordem química na estrutura que lá se encontra na TISAN. Por sorte, o cara que é dono da empresa é um antiquário também, ficou apaixonado quando viu a estrutura e a área, abraçou de uma forma fantástica essa recuperação daquele empório que está lá se acabando com o tempo, se corroendo. Eu acho que tem muita gente feliz com isso. Eu não, eu sou santamarense, gosto da minha terra, sonho em ver coisas melhores para a minha terra. Nós teríamos aquele patrimônio ali recuperado e a indústria se instalaria no interior da empresa ou no interior daquela estrutura que lá se encontra. Então, as nossas doações foram todas bem amarradinhas. Tanto é, senhor presidente, que vereadores da época, de 2017 a 2020, entraram também com o Ministério Público contra a doação do Pereira. Está lá o Pereira funcionando a contento, e eu só lamento que, ao invés de nós avançarmos, nós sempre estamos retrocedendo. Ao invés de avançar para que aquilo ali se transformasse realmente num ponto de movimento da feira livre, sei lá, que precisa ser repensada, essa feira é um problema sério. Infelizmente eu vi destruírem assim aquilo ali, sabe, distribuindo material novo, parecendo que aquilo ali era uma bagaça, uma coisa assim, sem a menor responsabilidade. É tudo isso que a gente está falando. Agora, com certeza, critérios serão tomados no sentido de se fazer a aplicabilidade correta naquele espaço. O que não pode ficar, senhor presidente, é aquele elefantezinho lá, inutilizado, como estava a TISAN. Aí o que eu queria ver para os santamarenses, amados santamarenses, que amam Santa Mara, brigar para que aquele ponto ali fosse utilizado de uma forma correta. Alguém trouxesse uma ideia, os cantores da vida, os caetanos da vida aí, os nossos amigos por aí afora, trouxesse para Santo Amaro, meu Deus do céu, uma oportunidade para esse povo de Santo Amaro. Mas na hora que você dá um passozinho para querer fazer uma benfeitoria, aí tem uma pseudo-oposição retrógrada, que só parece que é parente de urubu, só se alimenta com carniça, que bota o pé em cima e termina. A gente viu aqui em Santo Amaro, senhor presidente, entre 2017 e 2020, a possibilidade de nós estarmos aqui com 3 empresas, e que não foi falácia, e por causa da vaidade de alguns, nós perdemos. Eu perdi? Não, eu estou aposentado. Mas quem perdeu foi a juventude de Santo Amaro, foram aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de estar aposentadas também. É o desemprego e mata que vive em Santo Amaro. É isso que a gente tem que estar preocupado com o destino econômico de Santo Amaro. Eu já soube de 2 bancos que já foi embora de Santo Amaro. Isso não é bom. Isso não é bom. É um péssimo sinal que as pesquisas socioeconômicas do município não estão mais como foram. E aí o banco não vai ficar aqui por causa de Nossa Senhora, nem por causa de Ilso Bahia. Continua em discussão. Encerrada a discussão,
Convido o primeiro secretário para fazer a chamada de votação nominal. Aguinaldo Antônio de Oliveira Nascimento, voto sim. Antônio Carlos Cerqueira Marques, Sim. Jorge Eduardo Lisboa Barbosa, Voto sim. Gleber da Mota Fernandes, Gustavo Moreira Uchoa da Silva, Sim. Kleber Rocha Vanderlei, Eu voto sim. Juliana Cristina Purificação da Conceição Pereira, Justina Oliveira dos Santos, Léo Gildo Silvestre Pascoal Neto, Voto sim. Luana Carvalho Alves, Sim. Luciano dos Reis Caldas, Nelson da Silva Coelho, Voto sim. Rodrigo Barros Lima, Tiago Oliveira Cunha, Sim. Wesley Ramon Magalhães dos Santos. Com 13 votos e 2 ausências, projeto aprovado. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão extraordinária.